Boa noite, pessoal. Então, vamos lá para outro vídeo. É, A gente vai falar hoje sobre Êxodo, né? Eu escolhi já dar o primeiro vídeo sobre Êxodo para esperar também, dar o tempo de vocês conseguirem ver bastante coisa sobre os personagens que a gente desafiou a olhar, né? E até para mim não dar spoiler ou ajuda para alguns e prejudicar outros, né? Como eu já falei do começo, não quero falar do final de Gênesis ali para não ficar ajudei um ou outro, né? Vamos deixar isso mais para frente. No meu próximo vídeo eu faço com mais algumas coisas de Gênesis e aí a gente já encerra e já vai ter introduzido um pouco de Êxodo também, tá bom? Então vamos lá. Tema principal. Tema principal de Êxodo é libertação, né? É a libertação do povo de Israel. Quando a gente pensa, né, em todo aquele espetáculo e tudo que Deus fez através disso, né, as pragas, os milagres, né, pensa até na cabeção, o quão cabeção foi o faraó, vendo tudo aquilo ainda com o coração endurecido, e a gente sabe que até o fato dele estar com o coração endurecido é para poder nós conhecer um pouco mais da glória de Deus, não é verdade? Se ele pegasse e já libertasse assim que Moisés falou, não teria a menor graça, a gente não conseguiria ver o tamanho do poder do nosso Deus em transformar toda a água em sangue, em fazer escurecer a terra por dias e todas as outras pragas, né, que a gente viu. Mas vamos lá. Então, e quando a gente pensa em libertação, né, a gente ouve muito igrejas hoje que falam sobre libertação, né? Culto de libertação, campanha de libertação, né? A gente ouve falar, nós mesmos falando um para o outro que nós fomos libertos, né? Mas a gente não pensa na grandiosidade que teve isso, não é verdade? E até o mundo usa muito essa palavra, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né? E às vezes a gente não pensa que a gente acaba usando essa palavra com sentidos errados, né? Se a gente for pensar no mundo, com essa palavra liberdade, hoje muitos usam como livre-arbítrio, né? E outros termos que declaram que você pode ser o que você quiser ser, fazer o que você quiser fazer. E a gente sabe que, diante da palavra do nosso Senhor, não é verdade, né? Então, muitos usam a liberdade como um brinquedo, né? Como algo que te dá o direito de usar só nos momentos que você quer usar, né? Os sábios já usam a liberdade como ferramenta para construir algo, né? E a gente viu um pouco disso quando Deus permitiu, falou, vá homens e façam aquela construção lá e virou uma torre de Babel e queriam construir para chegar até o céu e ficar marcado, né? E querer destaque. E diante disso fica a pergunta para nós, né? Como estamos usando a nossa liberdade, né? Quando a gente pensa naquele povo, a gente vê que eles foram libertos, né? E aí teve muitos que queriam adorar, queriam ter algo para adorar, então perderam o foco de Deus, mesmo vendo lá aquela coluna de nuvem de fogo sobre eles, declarando que ali era a presença de Deus, ali era o povo de Deus, mesmo depois de tabernáculos habitados por Deus, né? E tudo isso Deus fez para identificá-los como povo de Deus. Nós também temos essa identificação, pois somos selados com o Espírito Santo. Mas eles, mesmo tendo tudo aquilo, conseguiram perder o foco e, por um momento, olhar para si, ao invés de olhar para Deus. Vendo a presença de Deus, mas perderam o foco de olhar para a presença de Deus e lembrar que eles estavam ali por Ele e voltaram para si, querendo fazer a própria vontade, querendo voltar para o passado. E até nós podemos fazer isso. Basta um piscar de olhos e a gente está olhando para algo que a gente fazia na vida velha. E aí? Será que nós estamos usando a nossa liberdade do jeito certo? Né? Outra coisa que Êxodo ressalta muito
é a questão de liderança, né? Quando a gente pensa em liberdade, a gente esquece que a liberdade precisa de um libertador, de um legislador e de um mediador, né? Moisés teve esses três papéis durante a liberdade, durante ele fez a libertação. Primeiro, libertador. Ele lutou pela liberdade do povo, usando, lógico, e estando com Deus, né? Deus usou ele como lutador para isso. Legislador, ele trouxe os mandamentos, ele trouxe a orientação, ele falava para onde o povo ia, né? E ele foi mediador, porque ele trazia as palavras que Deus queria, vinha e repassava para o povo. Nós também temos isso, né? Nós temos o nosso libertador, o nosso mediador que nos traz, nos faz a conexão povo e Deus. Só que a gente não pode esquecer que, além disso, também tem uma outra coisa, que é o sacrifício, né? A gente sabe que Moisés viveu lá no meio e quando ele voltou, com certeza, foi tudo aquele prazer, aquele conforto que ele tinha lá como príncipe. E ele teve que voltar, mas declarar que ele não estava ali como um príncipe, mas agora ele estava ali representando Deus. E vinha para dizer que ele liberte o seu povo, né? A gente teve isso. Nosso libertador pagou o preço por nós. Sofreu. E embora sendo rei, humilhou-se também, né? E se a gente for pensar na liberdade com relação ao mundo, hoje a gente ouve muito, né? O livre-arbítrio, que a pessoa quer usar para fazer o que quer. Aí a gente ouve também muitos outros termos que nos dão a visão de que a gente pode ser o que quiser, falar o que quiser e agir como quiser, né? Mas a gente sabe que a palavra de Deus fala exatamente o contrário, né? E como que a gente tem feito com a nossa liberdade? Que uso a gente tem feito do privilégio de sermos libertados, livres do pecado, né? Livres da condenação? Porque isso tem que nos constranger a ser cada vez melhor, nos constranger a cada vez mais buscarmos aquilo que Deus nos libertou para fazer. Então, essa primeira ideia para a gente pensar e também ter um pouco de noção. Vai vir outros vídeos, meu tempo já está esgotando, então vou parar por aqui, mas eu vou trazer mais outro vídeo. E só para encerrar, eu queria que a gente pensasse uma outra coisa. A questão do coração endurecido do faraó. Porque todos nós podemos permitir que o nosso coração seja endurecido. Então, não somos tão melhor assim. E a gente sabe disso e temos essa consciência. Tá bom? Então pensem nisso. Vem mais outro vídeo aí. O próximo que eu fizer agora eu vou fazer mais um encerramento de Gênesis. E aí a gente vai embarcar um pouco nessa jornada de Êxodo para pular para o próximo livro. Tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus.